Coloca o texto bíblico aqui, por gentileza. Juízes capítulo 13, se você quiser acompanhar, versículo 24. É o texto que nós queremos ler com os irmãos, amém? Aos irmãos que gostam de Bíblia, nós temos Bíblias personalizadas como essa na Store Social, tá bom? Você pode também adquirir. Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. Bem forte, diga comigo, Sansão. Não, mais forte, com voz de profeta, diga Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Olhe para cá, olhe para mim. A Bíblia não diz que o Senhor o abençoou, Carlinhos, e por isso o menino cresceu. A Bíblia diz que o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Sabe por que tem tanta gente que não é abençoada? Porque decidiu continuar na mesma estatura. Você está comigo aqui? E o Senhor o abençoou. Versículo 25. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Você pode falar comigo bem forte, amém? Estenda suas mãos para cá. Enquanto a nossa equipe vai colocando o tema, quero falar hoje sobre não se distraia. Não se distraia. Estenda suas mãos. Você pode me abençoar? Eu preciso. Vai, libera uma palavra sobre mim. Escute. Este texto de forma específica, Juízes capítulo 13, relata o nascimento de um dos maiores líderes da história da antiga aliança ou do Antigo Testamento. O seu nome é Sansão. Sansão é um modelo de líder que deve ser observado, pastora Jordana, de maneira didática. Ele é um nível de líder que tem lições extraordinárias para nos ensinar. A graduação de Sansão está acima da expectativa de muitos de nós. Se observarmos a epístola de Hebreus, no capítulo 11, de forma especial, perceberemos que Sansão se encontra na galeria dos heróis da fé. O nascimento de Sansão é o nascimento de um milagre. Haja visto que a sua mãe não podia engravidar porque era estéril. Em Juízes, no capítulo 13, nós temos ali, de maneira detalhada, o histórico e a história desse garoto que foi chamado por Deus desde o ventre da sua mãe. Esse moço se torna um juiz. Ele se torna o último juiz da galeria dos juízes de Israel. Ele exerce o encargo por um tempo profético de 20 anos. O seu pai tem nome registrado na palavra. O seu nome é Manoá, ele é da tribo de Dan. Só que se observarmos bem, você e eu perceberemos que a mãe de Sansão não tem o seu nome publicado. Mas quando o anjo decide descer e se relacionar com alguém, o anjo não procura o pai de Sansão, mas ele procura a sua mãe. E eu aprendo um princípio espiritual aqui: intimidade não está ligado à publicidade. Tem gente que é notável, mas o anjo decidiu não falar com ele. Mas uma mulher anônima, que não tem o seu nome na história, o anjo decidiu visitá-la. E ele disse profeticamente assim: mulher, o Senhor decidiu te escolher. E ele está agora abrindo a sua madre. E em pouco tempo você dará à luz a um menino.
E este menino será nazireu, consagrado de Deus, para poder exercer juízo sobre Israel e para livrar a nação escolhida das mãos dos filisteus. Perceba que o texto faz questão de mencionar que o garoto não seria qualquer um, ou seja, que ele não poderia viver da maneira que ele quisesse, porque ele foi separado para ser nazireu. Quando observamos biblicamente o termo nazireu, vem do termo hebraico nazir. Diga comigo, nazir. Nazir vem da palavra separado, a palavra consagrado. Alguém que foi escolhido para viver a serviço do rei e a serviço do reino. Este é o caso de Sansão. Quando observamos também as credenciais de um nazireu, percebemos que um nazireu, ele deveria cumprir pelo menos 3 regras. A primeira regra, ou primeiro critério, ele não poderia cortar o cabelo. A sua cabeça não poderia ter o toque de uma navalha. A segunda regra, para que alguém fosse intitulado nazireu, ele não poderia se relacionar com o fruto da videira, tampouco beber bebida forte. A terceira regra, para credenciar um nazireu, o nazireu não poderia tocar em ninguém que estava morto, em nenhum tipo de ser vivo que se encontrasse morto. Levanta a mão direita assim, profeticamente. Declare comigo com voz de profeta, bem forte. Eu sou, está fraco, mais forte. Eu sou um nazireu de Deus, um separado a serviço da causa de Cristo. Nessa aplicação eu quero falar sobre 4 lições que aprendemos com os erros de Sansão. 4 lições que eu e você precisamos aprender com os erros de Sansão. O primeiro, ou a primeira lição: tome cuidado com as mulheres estranhas. A expressão espiritual aqui para mulheres estranhas são mulheres que não eram do arraial de Israel. A Bíblia está dizendo que Sansão não pode se relacionar com ninguém que não é do seu arraial. Em Juízes, no capítulo 14, me dê sua atenção, está escrito que Sansão vai até uma cidade chamada Timnate. E lá ele conhece uma mulher. Só que tem uma questão: esta mulher é filisteia, ou seja, ela não tem aliança com Deus. Quando ele busca um conselho junto ao seu pai, a primeira coisa que o seu pai diz para ele é: menino, não se relacione com ninguém que não tenha aliança com Deus. A resposta de Sansão é uma. Ele diz assim: mas esta mulher é agradável aos meus olhos. Mais tarde, como consequência de uma quebra de aliança, quando Sansão é preso, a primeira coisa que acontece com Sansão, os inimigos furam os seus olhos. Eu aprendo um princípio poderoso espiritual aqui: cuidado com o que os seus olhos desejam, pois aquilo que os seus olhos desejam podem roubar a sua visão. Cuidado com aquilo que é satisfatório aos teus olhos. É por isso que o evangelista Mateus nos adverte dizendo assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será. O que ele está dizendo é melhor entrar na eternidade sem os olhos do que entrar com os olhos em lugares que você não deseja frequentar.
Paulo, o apóstolo da graça, trazendo para mim e para você uma revelação. Ele nos diz assim em 2 Coríntios capítulo 6, no versículo 14: não vos prendais a um jugo desigual. Paulo aqui está usando uma metáfora para dizer para mim e para você que nós não podemos estabelecer jugo que não seja igual. Se você não sabe, o jugo desigual, naquele tempo, no passado, principalmente nas fazendas, havia ali um pedaço de madeira que prendia os dois bois, com o propósito de fazê-los trabalhar em equipe. O jugo desigual aqui apontam para animais que possuem tamanhos e forças diferentes. Não tem como você estabelecer jugo igual com pessoas que não seja igual a você. Quando falamos de igualdade no reino de Deus, nós estamos falando de uma mesma fé, nós estamos falando de um mesmo coração, nós estamos falando de uma mesma visão, e nós estamos falando de um mesmo propósito. Este moço negligenciou aquilo que não poderia ser negligenciado, e o resultado foi a morte. Todas as vezes que você estabelecer um jugo desigual com alguém, o resultado será o desequilíbrio, o sofrimento e a ineficiência. O que o Espírito Santo está dizendo é: não estabeleça aliança com pessoas que não têm a mesma mentalidade, a mesma fé, a mesma visão e o mesmo propósito do que você. Quem está comigo aqui bem forte, diga glória a Deus. Segunda coisa que aprendemos com este moço chamado Sansão: nem toda vinha produz uva doce. Vou repetir: nem toda vinha produz uva doce. É interessante porque nós cristãos, muitas vezes temos uma mentalidade infantil. Me perdoe dizer isso, mas é uma verdade quase que absoluta. Muitas vezes falhamos por falta de maturidade. Não temos a compreensão que nem toda vinha produz uva doce. Não entendeu? Nem todo mundo que está na igreja é convertido. Pastor, é uma resposta de Deus. Deus mandou um anjo para fazer negócio comigo. Por que você sabe que foi Deus? Porque ele frequenta a igreja, ele é crente. A grande questão aqui não é se ele é crente ou não, porque a verdade que precisa ser observada por mim e por você, como homens e mulheres de revelação, é que uma árvore não pode ser reconhecida pela largura do seu tronco, e sim pela qualidade das suas e dos seus frutos. Quando você for observar alguém, não observe a largura do tronco, observe a qualidade dos frutos. Isso vai tirar você de muitos problemas. Sansão perde o discernimento. Uma das ordens dadas por Deus para Sansão: como nazireu de Deus, ele não poderia frequentar a vinha, sim ou não? Mas a Bíblia está dizendo, em Juízes no capítulo 14, no versículo 5: e Sansão desceu e foi para Timate, e ali, chegando nas vinhas, ele viu um dos filhos de um leão rugindo, e saiu ao seu encontro. Olha que interessante. Ele não poderia se relacionar com a vinha, tampouco com bebida forte. Mas Sansão está se sentindo forte, maduro demais para tomar decisões, mesmo negligenciando os princípios estabelecidos pela palavra.
ele não compreende o que Paulo nos orienta em 1 Coríntios 6,12. Ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo está dizendo, você é livre. Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Mas quando ele fala sobre a carta de alforria, sobre a liberdade, ele está falando sobre os filhos maduros, que têm consciência sobre aquilo que devem e aquilo que não devem fazer. Sansão, ele toma uma decisão. Ele decide negligenciar aquilo que o Senhor falou, e ele decide visitar as vinhas. A verdade tem que ser dita. O que um nazireu está fazendo visitando uma vinha? Você não entendeu? Então eu vou colocar a legenda aqui. O que um cristão está fazendo em ambientes que o Espírito Santo não frequenta? O que um cristão, um filho maduro, está fazendo, estabelecendo alianças que Deus não aprova? Olhe para mim aqui, me dê tua atenção absoluta no que eu vou falar, porque isso pode livrar você de muitos problemas. Guarde esse princípio. A mesa que você senta hoje pode não definir quem você é, mas profetiza quem você será no futuro. Não, pastor, Deus me levantou para influenciar. Não, Deus me levantou como governo. Eu estou indo lá para poder apresentar Jesus para eles. Provérbios 13:20, ande com sábio e será cada vez mais sábio. É um princípio espiritual. A Bíblia está dizendo, quem anda com prostituto corre muito risco de se tornar um. Quem anda com alcoólatra corre muito risco de se tornar um. Por isso que as mesas que você frequenta, elas podem não definir quem você é, mas ela nos traz um apontamento de quem você pode ser no futuro. Cuidado com os lugares que você frequenta. Cuidado com os amigos que você escolheu para frequentar a tua casa. Quem está me entendendo, faz assim para mim saber que você está aqui, vai. Lucas 4:12, Jesus respondendo disse-lhes: não tentarás ao Senhor teu Deus. Está cheio de nazireu tentando a Deus. Está cheio de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, fazendo coisas que não poderiam fazer, colocando a sua vida em risco. Não tente a Deus. Não coloque a sua vida e a vida da sua família em risco. Olha o que acontece com Davi. Davi é o homem segundo o coração de Deus, sim ou não? Davi deveria estar na frente da batalha, mas de repente Davi, na condição de rei e não de pastor de ovelha, ele levanta e diz: eu não quero ir para a peleja. Como que um homem vocacionado acha que tem direito de estabelecer a tua própria vontade? Jesus, quando foi perguntado acerca do que ele veio para fazer, ele diz: a minha vontade se resume em fazer a vontade do meu Pai. Isso é maturidade. Davi está dizendo: agora que eu sou rei, eu me dou ao direito de não estar na frente da batalha. E o texto bíblico diz que Davi fica dormindo. Sabe o que é isso? Espiritualmente, Davi perdeu o discernimento espiritual. E ele fica onde? No palácio. Ele deveria estar na frente de batalha, mas ele decide ficar no palácio dormindo, que aponta para passividade e omissão. Não é tempo de sermos passivos. Não é tempo de sermos omissos. A nossa casa, o destino da nossa família, o nosso futuro depende desse discernimento espiritual. O Espírito de Deus está bradando através de mim para dizer para você com muito amor: cuidado.
Davi acorda tarde. Davi acorda tarde. Ou seja, o texto está dizendo, perdeu o discernimento, mas recuperou tarde demais. E quando ele acorda, sabe o que ele vai fazer? Ele vai passear no terraço. Sabe o que significa passear no terraço espiritualmente? Fala sobre alguém que se julga forte demais para cair. Fala sobre alguém que decide passear entre as serpentes, crendo que não será picado. Pastor, o que é isso? Homem de Deus. Sou desde garoto, separado. Eu jejuo, pastor, é 40 dias direto. Você não está entendendo. Satanás me vê, sai correndo. Espiritualidade, um nível incrível. Davi está tomado de si mesmo. A humildade não tem mais. E ele está tendo um comportamento que jamais deveria ter. Declare bem forte comigo, é tempo. Mais forte com voz de profeta, é tempo de vigiar, para não furar as mãos com os espinhos das rosas. A gente só observa o perfume dela, mas negligencia que ela também tem espinhos capazes de nos furar. Quem está comigo aqui bem forte, diga glória a Deus. Terceiro lugar, não se coloque à prova. Não se coloque à prova. O texto de Juízes capítulo 14, versículo 8, está escrito assim: e depois de alguns dias, voltou ele para tomá-la, e apartando-se do caminho, para ver o corpo do leão, eis que o corpo morto do leão, havia dentro dele um enxame de abelhas com mel. Olhe para cá. O texto bíblico aqui está deixando claro alguns detalhes que são importantes, porque a Bíblia é um livro de detalhes, e em cada detalhe você pode obter um princípio que pode salvar a sua geração. E a Bíblia está dizendo que Sansão já quebrou um princípio, porque ele decidiu visitar vinhas, e ele não poderia na condição de nazireu. Mas agora, quando Sansão está indo para a vinha, ele mata um filhote de leão com as mãos. Se você não sabe, Sansão tinha recebido da parte de Deus um nível de força que nenhum outro homem na Bíblia recebeu. Uma força que veio da parte do Criador. Ele foi vocacionado para a batalha, e como juiz, ele livrou Israel com a força das suas mãos. Mas a força não era dele, era uma força dada por Deus. E o texto bíblico diz que quando ele está voltando das vinhas, ele decide mudar a rota, passando pelo leão morto. A Bíblia não diz que ele passaria pelo leão morto. A Bíblia diz que ele decide, por falta de discernimento, mudar a rota para passar próximo ao leão que ele matou. E aqui ele está quebrando o segundo princípio, e você e eu precisamos aprender algo da parte de Deus. Pare de tentar ressuscitar aquilo que o Senhor decidiu que não poderia viver mais. Está cheio de gente tentando ressuscitar um passado que não pode se tornar presente, porque Deus transicionou o tempo da tua existência. Eu vou ser profeta aqui, preste atenção. Todas as vezes que você tentar voltar no passado, no tempo que foi removido por Deus, Deus vai permitir que você seja envergonhado. Ah, não entendi. Deus me tirou daqui e me removeu para cá, porque Eclesiastes 3:1 fala sobre 28 tempos espirituais da vida de um homem. Há tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu, sim ou não? Deus me removeu de um tempo velho e me colocou num tempo novo.
mas existem saudades emocionais que querem me fazer voltar para lá. Mas aí o profeta Isaías se levanta e ele decreta algo que precisa tomar conta dos nossos corações. Ele diz assim, Isaías 43:18: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Eis que eu faço nova todas as coisas. Já está saindo a luz, porventura não percebeis? Eis que eu faço um caminho no deserto e estabeleço um rio no meio do nada. Só quem está aqui bem forte, diga glória a Deus. Olhe para cá. Pastor, o que significa espiritualmente coisas mortas? Me explica. Eu preciso entender. Coisas mortas apontam para coisas que te dominavam no passado. Você venceu e hoje, por se sentir forte demais, está tentando ressuscitar, enfrentando elas. Cuidado. O fato de você ter vencido uma vez não significa que você vencerá de novo. O leão morto aqui representa coisas impuras apresentadas pelo diabo com cheiro e com gosto de coisas doces. Já parou para pensar que o diabo é especialista de colocar coisas doces dentro de coisas podres? Você olha e diz, está podre, mas está cheiroso, está gostoso, tem doce, tem gosto de mel. Sabe o que isso significa? Significa aqueles que por falta de discernimento estão dizendo assim, pastor, para com isso, é só um elogio, é só um cafezinho, é só uma visualização, é só uma curtida, é só um comentário, é só uma taça, é só uma cerveja. Vou falar, não está no discurso aqui, o Espírito está bradando dentro de mim. Sou filho de pai e mãe que foram escravizados por 50 anos na bebedice. Quando eu era garoto, eu fui abandonado. Amo meu pai, amo minha mãe. Deus me permitiu retomar depois de adulto a história com eles. Mas eu fiz um voto, preste atenção. Eu prometi para mim, eu não prometi para Deus, eu fiz um voto comigo. Que eu jamais colocaria uma bebida alcoólatra na minha boca. Pastor, mas beber não é pecado. Beber não é pecado. Beber não é pecado. Mas preste atenção no que eu vou dizer aqui, como pastor, amando a tua vida. Beber não é pecado, mas a Bíblia diz, Efésios 5:18, não vos embriagueis com vinho, que leva à dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A Bíblia está apresentando algo superior à bebida, a presença do Espírito Santo. E a maioria das pessoas que buscam a bebida é porque falta uma medida do Espírito. Observe. Pastor, mas beber não é pecado. Mas existe duas formas de você pecar bebendo e não está dentro do discurso. Alguém precisa ouvir isso aqui? Está comigo aqui? Existe duas formas de você pecar quando você bebe. A primeira forma que você pode produzir pecado, Lucas 17:1 diz assim: é inevitável que não venham os escândalos, mas ai pelo meio de qual vier os escândalos. É melhor este pegar uma corda, amarrar uma pedra no pescoço e se lançar ao mar, do que este tirar da presença um dos meus pequeninos. Sabe o que acontece quando você está bebendo publicamente? Quando você posta uma taça, quando você faz questão de dizer tchim-tchim, para que todo mundo fique sabendo. Você pode pegar um filho tecnon, aquele que está começando na fé,
que te tem como referência, esse pode escandalizar ao ponto de perder a fé. E a Bíblia diz que a culpa será tua. O segundo ponto que você deve observar: se você decidiu beber, preste atenção no que eu estou dizendo. Não estou fazendo apologia à bebida. Beber não é pecado, ninguém pode provar que é. Mas preste atenção: se você decidir beber, beba dentro da tua casa. Não faça desse mau testemunho um empecilho para que alguém busque a Deus. Segundo lugar, a Bíblia diz que quando a bebedice, que é o desgoverno da bebida, opera sobre mim, eu estou pecando. Gálatas capítulo 5, no versículo 19, quando a Bíblia diz sobre as obras da carne são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, íris. Quando ele fala sobre invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, estes não herdarão o reino dos céus. Olhe para cá. A bebedice, que é o desgoverno da bebida, está na mesma classe do homicídio, porque mata tanto quanto o homicídio. A bebida é tão letal como uma droga proibida. Por quê? Porque não existe muro de proteção. Você compra em qualquer lugar, bebe em qualquer lugar. Por isso eu estou sendo profeta para dizer para alguém aqui: cuidado com o desgoverno da bebida, cuidado com a forma que você tem lidado com a sua vida, porque isso pode acabar mal. Quem está comigo me entendendo, diga glória a Deus. Quem tem filhos aqui, levante a mão. João 5,19, isso vai chocar você. O filho faz o que vê o pai falar, é isso? O filho faz o que vê o pai. Aí tem muito pai. Tchim-tchim, tchim-tchim, tchim-tchim. E agorinha o filho vai fazer? Não dá para chorar, porque ele vai fazer igualzinho você faz. E sabe qual que é a tragédia? Eu não estou afrontando ninguém, eu estou ensinando em amor. A tragédia é que a Bíblia diz que Sansão, ele pega o mel dentro da podridão do leão morto, e com cuidado ele leva o mel para dentro da sua casa. Posso colocar a legenda? A maldição não tocou só a Sansão, mas tocou a sua família inteira. Um homem sem discernimento leva a maldição para dentro da sua casa. Quem está comigo aqui, pelo amor de Deus, faz assim, para mim saber que você está aqui, pelo amor de Deus. Quero terminar aqui. Não brinque com coisa séria. Vou repetir. Não brinque com coisa séria. Quando olhamos para a figura de Sansão, percebemos que depois que ele quebrou 2 princípios, ele perde literalmente o discernimento. A Bíblia diz que ele quebra o primeiro princípio quando ele vai para a vinha. O segundo princípio quando ele toca no leão morto. E a Bíblia diz que depois de quebrar 2 princípios, ele perde o discernimento e ele começa a brincar. E é isso que acontece com muita gente. A pessoa diz assim: eu só não vou no culto esse domingo. Aí no próximo domingo ele diz assim: não, eu só não vou mais este domingo. Aí no próximo culto alguém chama ele para um churrasco, ele fala: eu só não vou neste domingo. Aí você pergunta para ele: tem quanto tempo que você está fora da igreja? Ele diz: tem 3 anos. Porque quebrou um princípio. Porque não entendeu que um abismo chama outro abismo. Salmo 42, versículo 7. Um abismo chama outro abismo. Sansão começa a brincar com coisa séria.
ele inicia uma brincadeira através de um enigma, sem perceber que aquilo poderia comprometer a sua vida e o seu propósito. E é isso que tem acontecido com tanta gente. Mesmo dentro da igreja, nós temos brincado com coisa séria. Mesmo dentro da casa do Senhor, o lugar onde o Espírito Santo nos revela coisas extraordinárias, direções específicas, nós temos perdido o discernimento e temos começado a brincar. Há poucos dias eu ouvi uma notícia de um moço e de uma moça que estavam numa igreja. Eu não estou aqui criticando ninguém eticamente, jamais falaria sobre, mas serve como alerta. Eles começaram brincando, começaram a abrir concessões, e de repente um casal cheio do Espírito Santo estava numa casa de swing, tocando de casais. Por quê? Porque um abismo chama outro abismo, e o discernimento é roubado quando você permite. Por isso, não permita que a vida te leve para a condição de administrá-la de forma como Sansão administrou a dele. Isso pode acabar mal. Não entendi, então vou colocar a legenda. Tem muita gente brincando dentro da igreja, e este culto é um culto de Santa Ceia. E todo culto de Santa Ceia, nós precisamos receber uma palavra que tenha a capacidade de mexer com o nosso homem interior, ao ponto de mudar a nossa rota, repaginar as nossas ações. Tem gente que brincou de ser empresário e acordou quando estava quebrado. Tem gente que brincou de ser marido e acordou quando perdeu a esposa. Tem gente que brincou de ser pai e só acordou quando perdeu o coração dos filhos. Tem gente que brincou de ser homem de Deus e só acordou quando foi reprovado pelos céus. Não brinque com coisa séria. Pouco tempo atendi uma pessoa, não é daqui, não é de fato, tá? E essa pessoa cometeu um grande delito, uma grande falha. Ela quebrou um grande princípio. E ela disse algo que mexeu comigo. Um dia depois de quebrar aquele princípio, ela acordara cheia de temor, cheia de medo, pensando assim: de Deus não se zomba, e eu zombei de Deus com as minhas ações. E ela saiu de casa, tomada de medo, olhando para os céus, imaginando o que é que vai acontecer. Mas ela disse que no final do dia, nada aconteceu. No outro dia, ela saiu meio cismada de casa, mas também nada aconteceu. No outro dia, ela percebeu que nada aconteceu e voltou a fazer o que não poderia fazer, quebrando outro princípio. Olhe para cá. O fato de Deus ser longânimo não significa que Ele vai aceitar brincadeira de filho mimado. Você está comigo aqui? Cuidado com as suas ações. Gálatas 6,7 está escrito: de Deus não se zomba, e uma geração inteira tem zombado de Deus. Alguém disse há poucos dias: pastor, prega uma palavra motivacional, uma palavra incrível. Nós vamos sair de uma igreja de 1000 para uma igreja de 2000. Olhe para cá o que eu vou dizer. Eu estou preparando as pessoas que Deus me confiou para viver uma vida plena na terra e a eternidade dos céus. O Espírito de Deus nesses dias não tem intenção de te afrontar, mas se tem uma coisa que Ele quer fazer,
é te levar para um novo nível, uma nova estação espiritual, para que você deixe de ser um filho imaturo e se torne um filho maduro, alguém que decidiu glorificar a Deus com as suas ações. Quem está comigo aqui bem forte, diga glória a Deus. Cuidado com quem você abre o teu coração. Sansão perdeu o discernimento. E quando a gente perde o discernimento, a primeira coisa que a gente faz é falar a coisa certa para pessoas erradas. Tem gente que é como Dalila, escute o que eu vou dizer. Só está do nosso lado nos estudando, tentando descobrir nossas fraquezas, com o propósito de nos destruir. Não abra o coração com qualquer pessoa, porque isso pode acabar mal. Talvez você não percebeu, mas a única coisa que você não pode fazer nesses dias é desistir quando você falhar. Se tem algo que vai acontecer nos próximos dias comigo e com você, nós iremos falhar. Mas a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, esse achará misericórdia. Sansão, ele só precisava procurar o sacerdote, confessar o seu pecado, passar navalha na cabeça por 6 dias seguidos, e ele voltaria a ser nazireu. Mas ao invés de procurar o sacerdote, ele procurou Dalila. E tem muita gente nesses dias que ao invés de procurar o sacerdote que aponta para o próprio Deus, está procurando as Dalilas que não têm condição de te ajudar. Aí daqui a pouco você diz: pastor, eu confiei a ela o meu segredo, ela era minha melhor amiga. Eu gosto da Sulamita, porque a Sulamita, ela está com um filho quase morrendo, sim ou não? E ela está passando no caminho com o filho nos braços. E alguém pergunta para ela, é o moço do profeta: vai tudo bem? Tá tudo bem, sim ou não? Mas ela olha para alguém que não pode ajudar ela e ela diz: vai tudo bem. Mas quando ela chega na presença do profeta, ela começa a desabar. Ela coloca o menino no colo e diz: Deus! Porque ela entende um princípio: eu não vou falar das minhas crises para quem não pode contribuir, tampouco me ajudar. É tempo de termos discernimento. Quem está comigo aqui, pelo amor de Deus? Fala para quem está do seu lado aí: cuidado com quem você tem abrido o teu coração.